Fala rapaziada, voltei com os vídeos, quero trocar uma ideia com vocês hoje aqui sobre algo que limita, na verdade acho que divide as pessoas dentro do esporte, que é a derrota. Então vamos lá, hoje o papo que eu quero trocar com vocês é em relação a isso. Eu vejo que a derrota é uma linha tênue, onde ela vai dividir as pessoas que querem mais e dividir as pessoas que vão desistir, que vão abandonar. Como pode essa linha fazer pessoas quererem mais? Como pode a derrota fazer uma pessoa ficar ainda mais motivada de alguma forma, em algum grau? Observe que a derrota ela é a escassez de vitória, né? É o contrário de vitória. Quando você perde, você lida com a sensação de distanciamento do seu objetivo, da vitória. E como isso pode fazer uma pessoa querer mais algo, né? A vitória, ela vale tanto o quanto uma pessoa quer algo. Então, pense que o valor da vitória está envolvido enquanto você almeja aquilo, enquanto você busca por aquilo, quanto você busca por aquilo. Se hoje meu sonho é comprar um carro, um exemplo, e vocês podem notar isso. Eu compro um carro que custa 20 mil. Talvez eu fique muito mais feliz ao conseguir realizar esse carro, a compra desse carro, do que uma pessoa que ganhou o carro e era um carro de, sei lá, 100 mil, 200 mil. Por conta do valor que estava embutido nisso, o quanto eu trabalhei para ter aquilo. Então, por que valeu tanto a vitória, que no caso seria ter comprado o carro? Pelo esforço envolvido. Agora pensa que dentro do esporte nós temos essa divisão justamente com as derrotas, né, sendo o contrário das vitórias. À medida que o seu corpo, o seu cérebro, sua consciência, ela se depara com a escassez de vitória, para algumas pessoas isso dá ainda mais vontade, faz com que elas trabalhem ainda de forma mais incessante por aquilo. Claro que tudo existe um limite, mas elas trabalham a fim de realmente alcançar essa gratificação da vitória, que só é alcançada então mediante vencer todas as pequenas derrotas que você teve. Vencer não é só alcançar um objetivo de um campeonato, não é só chegar em primeiro em um campeonato. É quando você consegue então observar sua trajetória e olhar para trás e entender que não foi só o campeonato que você venceu, foi a escassez de vitória que você venceu. Foram aquelas mini derrotas que você teve que você virou o jogo. Então, observem que a vitória vale tanto quanto você quer, e para algumas pessoas perder é extremamente importante, porque isso vai fazer com que a vitória acabe valendo muito mais. Essas pequenas derrotas vão trazer muito mais sentido. Da mesma forma, para algumas pessoas, essas pequenas derrotas, elas vão tirar você do seu objetivo. Algumas pessoas simplesmente, ao se deparar com isso, com a escassez de vitória, acabam abandonando, desistindo do objetivo. E eu tenho algumas teorias que eu acredito que parte delas podem estar relacionadas à forma com que a pessoa às vezes foi criada, tá? Então, ser acostumado a sempre ganhar, a não trabalhar mediante, sabe,
a ter a recompensa em relação a todo o esforço que você teve, torna você muito acostumado com a vitória de forma fácil. E à medida que você se depara com um objetivo difícil, com algo mais complexo, você acaba desistindo. Porque sempre foi fácil. A vitória sempre esteve ali nas suas mãos. Mas observe também que, da mesma forma que sempre foi fácil, você praticamente nunca vai ter o gosto do que é ter realmente vencido de forma tão surpreendente, onde todos duvidavam, onde possivelmente no caminho você pode ter duvidado às vezes, mas ainda assim continuou. Então, ser derrotado para algumas pessoas, com toda certeza, vai ser extremamente importante. Para outras pessoas, vai ser a linha em que divide o que elas vão parar de fazer. Mas se você é atleta, se você decidiu ser atleta, acho que qualquer um, atleta de alta performance, qualquer um já entende com isso que não vai ser fácil, né? Então, se você desistiu, você jogou no lixo tudo que você construiu até aquele momento, sabendo que ia ser difícil. Não vou falar expectativa, eu vou falar era um sentimento muito mais de empolgação. Quando, há uns mais ou menos uns 2, 3 anos atrás, eu já vinha citando que a ideia do powerlifting, porque eu vi isso acontecer, né? Eu vim acompanhando há um tempo já o powerlifting e o bodybuilding junto e sempre vim tentando uni-los, né? Dentro dos treinos. Eu notei que para muitas pessoas isso claramente ia ser só uma onda. Eu vou explicar para vocês o porquê. Vem de um ciclo de desistência para algumas pessoas. São pessoas que perceberam que o bodybuilding, o fisiculturismo, é muito difícil. Eu não estou falando que todas as pessoas vieram desse caminho, tá? Entenda bem. O fisiculturismo é muito difícil porque difícil em questão financeira, em questão de risco, em questão de complexidade, em questão de sofrimento, tá? E aí as pessoas escolheram algo que não exige tudo isso, que no caso seria o powerlifting. O powerlifting, ele não tem tanto sofrimento assim, porque não acaba não submete o atleta a cenários extremos igual ao bodybuilding. E aí as pessoas, obviamente, né, parte delas foram pro powerlifting. O problema é que, assim, em todo esporte, você vai começar, por mais que ainda assim não seja algo sofrido, né? Você vai começar a perceber que pode ter sido só uma empolgação, sabe? Era só coisas de momento aquilo para você. Quando você nota que alguns atletas mais avançados estão a quilômetros de distância. Porra, como é que eu vou me tornar referência nisso? Como que eu posso um dia ser reconhecido por isso, sendo que eu tô a quilômetros de distância de um cara? E aí você percebe que você criou o seu extremo. Não mais o esporte é extremo. Não mais você precisa passar por uma desidratação, você precisa passar por um processo muito restrito em questão de dieta, mas dentro da sua cabeça você criou já o extremo. O extremo é um cara que está trabalhando muito mais, é um cara que ele tem cargas, ele está em um nível muito maior e possivelmente é a comparação com esse cara que vai fazer você desistir, porque você vai acreditar que talvez ele treinar 5 vezes por semana e talvez você ter que treinar 3 e você ter que dividir sua vida entre faculdade, trabalho, outras coisas, não seria o ideal. E aí surge uma busca pelo perfeccionismo, né? Você quer que as coisas sejam perfeitas para que dê certo. Você almeja que, para que sua carreira seja então de sucesso, de vitórias, você precisa
conseguir estar com tudo 100%. E isso não é uma realidade. Isso não acontece, às vezes, nem pro cara que você viu que tá a anos-luz de distância. Porque provavelmente ele só tá a anos-luz de distância pela forma com que ele encontrou meios, muitas vezes, de se manter. Então, sabendo que essas responsabilidades, esses momentos, muitas vezes são cíclicos, né? Às vezes você vai passar por uma fase da vida que você precisa trabalhar um pouco mais, e aí é onde mais vai cair naquele pensamento, né, de eu posso largar agora porque eu posso dizer que isso não é a minha prioridade. Mas isso é uma muleta, né? Você só tá largando porque as coisas não estão perfeitas da forma que você gostaria. Quando você poderia ter adaptado, se mantido naquilo, e ainda assim você se mantendo naquilo estaria mais próximo desse extremo que você almeja, desse atleta, desse nível alto em que você busca. Então, a busca pela perfeição também é um fator que vai fazer você desistir. A busca, porque eu acredito que para ninguém é perfeito. Ninguém está em um momento onde consegue olhar para a própria carreira em relação aos treinos e falar: eu tô no momento ideal, eu tô no momento perfeito aqui, as coisas estão da forma que eu gostaria. Eu tenho o tempo exato para treinar, eu tenho o tempo exato para trabalhar, para comer. Todos os meus exercícios que eu faço estão indo bem, eu estou indo bem em tudo isso. É muito difícil, sempre vai ter algo em que você vai estar incomodado ainda. E as pessoas que mais valorizam esse algo em que está incomodado, geralmente são as pessoas que mais estão predispostas a desistir. E as pessoas que mais desvalorizam esse algo, seja até mesmo lesões, pessoas desacreditando, ou até mesmo o próprio cenário, né, onde você vê um nível muito alto e você num nível ainda muito baixo. Você desvaloriza isso. Você vê que é questão de tempo. Você vê que faz sentido ser sofrido. Vale a pena você ser derrotado. Vale a pena você ser derrotado, na realidade, né? Acho que derrotado é quem desiste, né? Mas vale a pena perder, né? Vale a pena você ter que lidar com situações difíceis, ter que, sabe, se quebrar um pouco para conseguir encaixar um treino, para conseguir encaixar as coisas da forma que você quer. E só assim isso vai passar a valer cada vez mais. Cada vez mais a sua vitória ganha um sentido maior. Eu vejo na consultoria, tem pessoas que passam por problemas psicológicos, problemas gigantescos, tá? E ainda assim se mantém. Ainda assim o cara tá lá, a mina tá lá, fazendo a parada. Pô, tem que fazer isso aqui, eu vou fazer. Tá caindo o mundo lá fora. Não, mas isso aqui tá sendo feito. Puta, não é 100%. Beleza, não tem problema. É 30% de algo melhor que 100% de nada. Alguma coisa está sendo feita. Essa pessoa, em algum... Por mais que, o que eu falei, talvez ela nunca encontre o cenário perfeito de treino, o cenário perfeito de performance. E seja uma busca, uma corrida sem fim, mas as vitórias vão fazer muito mais sentido. Vão compensar todo esse desdobramento que ela fez. E aí você vê que esse desdobramento, ele carrega um peso muito grande, uma responsabilidade muito grande, que a gente não... Quem tá de fora, não, às vezes não entende, né? Provavelmente entende por outro aspecto da vida, mas quando você vê essa responsabilidade, fala: nossa, cara, eu vou ter que lidar com tudo isso daqui, dar um jeito ainda, isso vai ser complicado. Mas é responsabilidade minha. Desistir não faz sentido. Desistir não resolve. Foi o que eu escolhi. Eu escolhi isso, como é que eu posso desistir? Eu escolhi. Mais uma escolha minha foi errada? Mais uma escolha minha não tá certa? Ou simplesmente eu tô sendo mimado, que não sei lidar com a derrota, e é justamente ela que vai dar gosto pra minha vitória? Rapaziada, era isso que eu queria conversar com vocês. Espero que vocês agora voltem a me acompanhar aqui. Vou voltar a postar. Se inscrevam no canal, ative o sininho para chegar a notificação, curta o vídeo, me siga no Instagram. Agora eu tenho um produto novo, Segundo o Cérebro. Por apenas R$67 você consegue ter um planejamento de autorregulação feito para você, que se autorregula semana após semana.
tá? Ou seja, mediante a sua resposta de treino, mediante a tudo que você mostra e demonstra para ele, ele vai lá e se adapta para você. Quanto a cargas, volume de treino, tudo isso eu elaborei junto com uma inteligência artificial que ainda assim atua dentro desse segundo cérebro. Ou seja, é uma periodização que praticamente atua junto como se fosse um treinador, certo? Vou deixar o link aqui para vocês do site. Tamo junto, até a próxima. Um abraço, rapaziada. Não sejam desistentes.